Salve, salve Capricórnio, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Anne Tarot, trazendo aquele conselho da espiritualidade para vocês. Vamos ver aqui qual o conselho do semestre, para o segundo semestre para vocês, né? Aqui, seguindo aqui com essa proposta do mês. Nesse mês eu tirei só para isso, para a gente fazer aqui uma análise para o nosso segundo semestre, né? Para a gente refletir sobre isso, se preparar para ele, ver quais são aí os caminhos que estão abertos para a gente, né? E no caso de vocês aqui, ó, já caíram as 3 cartinhas, né? Então nós temos aqui, ó, começando com a carta da sacerdotisa. Energia bem feminina aqui. Depois nós temos aqui a carta da justiça chegando para vocês. Tem gente mexendo com assunto de justiça, é? Tem coisa oculta chegando aqui, tá? E, por último, a roda da fortuna. Eita, gente, vai ter mudança. Quem tá mexendo aí com processo judicial, com papel, com burocracia, processos, eu vejo aqui mudanças, tá? Mudanças significativas. Uma coisa ia para um lado e vai ter uma mudança de 180 graus aqui para uns, tá? Vejo aqui, de forma geral, assim, uma notícia falando de que a espiritualidade ela vai promover mudanças nesse processo, nessa questão de justiça que você está trabalhando aqui, tá? Vejo muito forte aqui, ó, a energia da sacerdotisa, né? Veio muito forte aqui. Sabe qual é a energia que me trouxe? Daquela turma lá com respeito, tá, gente, que eu tô falando isso. A turma dos ascensos, dos ascensionados, aquela turma dos 7 raios, sabe, aquelas egrégoras dos 7 raios, me veio muito forte aqui. Então, eu considero que o seu pedido foi atendido, tá? A oração que você fez, ela foi ouvida, chegou aos ouvidos da espiritualidade e eles vão sim promover a mudança que você tá querendo, tá precisando, tá? Vão te trazer justiça. Vão te trazer justiça. Vamos ver aqui agora, caso a caso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que a princípio a mensagem principal é essa, né? Essa carta da sacerdotisa, ela fala muito de segredos, sabe? De coisas ocultas, de paciência, pedindo para você ter paciência nesse processo. Às vezes esse processo é demorado, né? Às vezes, e aí tá pedindo para você ter paciência nessas questões aqui de justiça, ou de um processo, não necessariamente da justiça, né? Mas alguma coisa que exija um processo, né? Às vezes, por exemplo, aquela para você financiar um imóvel, um bem móvel ou imóvel, um automóvel, uma coisa assim, um terreno, me vê muito essa energia aqui. Às vezes aquele processo para você conseguir o visto de trabalho, de permanência, sabe? De alguma coisa relacionada à viagem. Me veio muito forte aqui nesse sentido, não necessariamente processos relacionados à justiça, sabe? Pode ser também um ambiente de trabalho, né? Mudança, justiça sendo feita para você aí, você sendo reconhecido no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, promoções, né? Enfim, vejo um processo de mudança trazido pela espiritualidade aqui, trazendo justiça para a vida de vocês, tá? Fique atento também a coisas ocultas. Essa carta remete muito para você usar a sua intuição, tá? E quando você for tomar suas decisões, tipo, se chegar alguma situação, chegar alguma proposta aí para você,
tipo alguma oportunidade profissional, ou mesmo o pessoal aqui está pedindo para você agir, para você escutar a sua intuição e agir de forma mais fria e racional. Observe que essa carta aqui, essas mudanças, olha, se a gente observar as cores da carta, ela é uma mudança rápida, né? Porque as cartas são quentes, assim, as cores são quentes, são vibrantes. Mas ela tá falando aqui, ó, que a decisão, as cores das cartas aqui são cores mais frias, mais neutras, mais tons pastéis, né? Então isso para mim remete muito àquela ideia de decisão fria e racional, certo? Então fique atento a essas decisões. Eu vejo que você tendo que fazer uma decisão, tomar uma decisão entre você tendo dois caminhos, tá? Você vai ter que tomar fazer uma escolha entre dois caminhos. Não veio carta de caminho, nada assim, mas tem uma coisa que está me chamando a atenção. Essa carta tem dois pilares, essa carta aqui também tem dois pilares. E essa carta da roda da fortuna, ela tem dois lados, né? Assim, em cima e embaixo, direita e esquerda. Então, talvez você tendo que escolher. E aí a sugestão que a espiritualidade está te dando é essa. Aqui ela não fala nem que sim, nem que não. Ela não dá um direcionamento. O direcionamento que ela fala é que para você obter essa justiça maior aqui, se você puder tomar essa decisão, ela pede para você escutar a sua intuição, mas tomar uma decisão mais fria e calculada, com base na lógica, tá? Não só no coração. Se for você, se for a outra pessoa que tem, sabe, assim, essa decisão ela estiver na mão de uma outra pessoa, de um juiz, de um desembargador, de uma outra figura de autoridade aí, um chefe, alguma coisa assim, eu vejo que a decisão ela vai tender para esse caminho da lógica e para ser uma decisão mais fria e racional, certo? Veja como isso se adapta aí. Então, se chegar aí uma proposta para você, opte pela opção, pelo discurso, pelo caminho mais lógico e racional, tá? Menos emocional. Seja frio. Para algumas decisões a gente tem que colocar o coração na gaveta e decidir, né? Por exemplo, me vê muito aquela questão assim do tipo, surge uma oportunidade de trabalho, mas você tem que mudar de estado. Aí você, ai, que droga, nossa, tem que mudar de estado, mudar de cidade. Ou é longe, sabe? Mas você ganha mais. Ou tem alguma outra vantagem, sabe? Tipo, é um cargo de liderança, de chefia que você tanto queria, mas é um pouco mais longe. Você tem que promover uma mudança na sua rotina. Tome essa decisão com base no que for mais lógico e racional, tá? Outra questão também me veio muito aqui, tipo, a, você é mãe, tem filho pequeno, e aí chegou uma oportunidade de trabalho aqui, que vai te trazer, ó, muita justiça, né? E aí, que vai honrar os seus caminhos, mas aí você fica com aquela coisa tipo, nossa, mas e meus filhos, né? E as crianças, e a família, como é que eu vou fazer? Que tá falando para você agir de forma mais fria e racional, tá? Menos emocional, ok? Acho que ajudou aí, né? Ajudou aí, né? Espero que ajude a tomar suas decisões. Deixa eu ver aqui. Me veio também, se tiver que tiver meio na dúvida, para alguns casos é isso. Às vezes, essa decisão que você tem que tomar, essa questão que chega aqui para você ter que decidir, e você tá meio na dúvida, tá pedindo para você ser frio, racional e agir com justiça, viu? Está na dúvida aí, às vezes você tem que vender alguma coisa, né? Algo que você está muito apegado e tal. Tem que dividir esse valor com uma outra pessoa, por exemplo. Tá falando para você agir com justiça, tá?
Para outros aqui veio muito de que talvez se a situação tiver invertida, essa outra pessoa que tem coisas ocultas aqui, tá? Então procure obter mais informações, se tiver alguma negociação, alguma venda, alguma compra, alguma coisa assim, procure obter mais informações porque tem coisa oculta aqui, tá? Para essa justiça chegar, para essa justiça ser feita aqui, vai ter alguma reviravolta. Tem alguma coisa que está oculto de você aqui. Então procure obter mais informações antes de tomar suas decisões, tá? Antes de aceitar o acordo. Pode ser que você descubra aqui enfim, procure mais informações, tá? Antes de tomar suas decisões, porque tem coisa oculta aqui. Deixa eu ver o que mais. Para as pessoas que estão solteiros, né? Estão em busca de um amor, estão tentando conhecer pessoas. Aqui tá falando sim de conhecer pessoas novas, tá? Tá falando para você se abrir, sair de casa. E também fala de redes sociais, tá? Interessante, né? Para você buscar se expandir um pouco mais, sair da zona de conforto, né? Porque essa carta é uma carta muito fria, muito, sei lá, quietinho no seu canto, levando a sua vidinha. Tá falando aqui, ó, para você movimentar. Tá precisando, ó, tá vendo? Cartas quentes aqui, você tá precisando movimentar essas energias, tá? E uma delas é por redes sociais, aumentar o seu networking, conversar, conhecer as pessoas, sair da sua zona de conforto, se abrir. Para quem está casado, eu vejo aqui muita frieza, tá? Nos relacionamentos. Vejo vocês até bloqueando o amor. Então veja como é que isso pode estar repercutindo aí no seu relacionamento. Uma necessidade de empatia, de trabalhar um pouco mais a empatia, né? Também tem muitos segredinhos e coisas ocultas, tá? Cuidado aqui, principalmente para quem tá nesse processo de. Ai, me veio muito aqui para quem tá em processo de separação, de divórcio. Ah, de novo, aquela mensagem lá, fique atento com questões judiciais, porque eu vejo que tem coisa oculta aqui de você que pode mudar o jogo, tá? Virar o jogo a seu favor. Ou estão escondendo alguma coisa de você aqui, fique atento. Não assine nada sem ler, tá? Procure uma segunda opinião também. Tenha cuidado com acordos, não assine nada assim, não tome decisões de forma emocional. Busque aquela história, né? De novo, né? Busque tomar suas decisões aí com base na lógica e não somente na emoção, certo? Espero ter ajudado aí. Para quem tá. Mas enfim, olha, aqui tá falando para você procurar, tá? Quem procura, acha. Sua intuição tá falando aí, tem uns segredinhos, tem coisa oculta, quem procura, acha. Não assine nada, veio bem forte aqui, não assine nada. Procure se informar, procure um especialista, procure alguém da justiça para te auxiliar, tá? Não, não tome decisões sozinhas, porque tem coisas ocultas aqui. Ah, é difícil, eu sei que é difícil, mas tá falando aqui que vai ser melhor para você, tá? Depois, vamos ver aqui para quem tá empregado, para quem tá desempregado primeiro. Quem está em busca de uma oportunidade profissional, eu vejo aqui falando para você ir atrás de novos conhecimentos, tá? Ir atrás de cursos. Tá falando que você precisa estudar mais. Ser um pouco mais introspectivo, ter paciência e escutar a sua intuição. Me veio bem forte aqui quem está estudando, principalmente para tribunais, para essa parte aqui de justiça, ó. Essa mensagem, né, de que você está precisando estudar. Você tá de olho em algum concurso nessa área, tá pedindo para você estudar um pouco mais, para você adquirir um pouco mais de conhecimento, fortalecer um pouco mais a base, tá? Mas
se você conseguir concretizar aqui, ó, a justiça vai ser feita. Para outros eu vejo aqui uma mudança, tá? Talvez uma mudança de planos. Veja aí como é que isso se adapta à sua realidade. Para quem está trabalhando, me veio muito essa carta que ela me remete muito a silêncio, a ser uma pessoa mais reservada, a ficar na sua, ficar quieto, ficar calado, não falar dos seus projetos. Cuidado com amizades, viu? Cuidado com amizade. Seja frio, analítico e racional. Não saia falando dos seus planos, nem todo mundo quer o seu bem. Vejo mudanças aqui trazendo justiça, tá? Para os estudantes, está falando aqui, né? Focar em novos conhecimentos, focar nos estudos, não falar dos seus projetos, de novo, né? Nem todo mundo quer o seu bem, mas eu vejo aqui que para quem está na dúvida do tipo, não sei se eu invisto nessa área da justiça e tal, tá falando aqui de mudanças vindo, tá? Aqui não fala se essas mudanças são positivas ou negativas, mas eu vejo uma mudança de planos aqui com relação a essa área da justiça. Talvez saindo um outro edital e você resolvendo ir para essa área, ou sair dessa área, né? E aí, para quem está estudando para essa área, veja alguma coisa positiva. De novo, essa carta aqui fala de coisas ocultas, fala de você, que você precisa construir mais a sua base, viu? E de novo, aquele lance lá das decisões, para quem está na dúvida, né? Do tipo, saiu um edital e aí escolho qual área. Aqui está falando para você focar na área da justiça, mas principalmente na hora de tomar suas decisões, considere, use menos o emocional e use mais o racional e o lógico. Essa área, ela é adequada aos meus conhecimentos? Eu me vejo fazendo aquilo depois de formado? Eu tenho o conhecimento necessário para efetivamente fazer aquilo? Eu tenho o know-how necessário? Eu tenho não só o conhecimento, mas a força de vontade, sabe, para isso, porque você fazer o mesmo trabalho todo dia exige muita força, muita determinação, né? Aquilo é a área que eu realmente quero para minha vida, sabe? E por que eu estou falando isso? Porque nós temos aqui, por exemplo, duas áreas aqui, né? Às vezes essa mudança de área que você está querendo, que vai chegar aqui para você, me veio aqui muito, né, entre essa parte profissional, científica do mundo, principalmente relacionado a processos, à justiça, a essa parte do direito, essa parte, me vê muito tributária também, tipo administração, contabilidade, essas coisas assim, essas carreiras assim, relacionadas à burocracia, sabe? E, me vê muito área de humanas aqui, né? Uhum. Vê muito você nessa dúvida aqui, ou se você segue para essa parte mais, você tem um lado mais de sacerdotisa, sabe? De sacerdote, esse lado assim mais, me veio muito aqui holístico, aquela palavra que significa estudar o ser humano de forma mais completa, mais do que apenas o corpo e a mente, sabe? Trabalhar o espírito, trabalhar o esotérico, trabalhar assim, vê muito essa mudança de carreira, né? E você nessa dúvida do tipo, tá, continuo nessa minha profissão sólida e estável aqui, que trabalha só o mundo material, ou invisto mais numa carreira ligada à espiritualidade? E aqui ele não dá nenhum direcionamento, né? Mostra muito essas duas opções aqui, você tendo que escolher, você é muito dividido, tá? Mas, de novo, essas cartas aqui são cartas que remetem muito a aquele conselho de que tome suas decisões não só com base na sua intuição, mas também na razão e na lógica, sabe? Seja uma pessoa
mais analítica, mais lógica, mais racional, certo? Veja como isso se encaixa aí na sua realidade, tá? Deixa eu ver o que mais. Já falei, né, para os estudantes, para os trabalhadores, para quem está empregado, desempregado. Vamos ver a saúde? Olha, essa carta fala muito de um momento de boa saúde, né? Ou de mudanças, tá? Para alguns eu vejo aqui vocês tendo uma boa saúde, acontecendo alguma coisa que muda isso, mas para outros, de uma forma geral aqui, está falando que vocês estão num momento de boa saúde. Vejo de novo nessa carta, tem muita relação com a mediunidade, com essas questões emocionais, e ela pede muito repouso. Essa carta aqui, ó, da justiça, da roda da fortuna, elas falam muito assim, de uma mudança, né? Talvez você precisando mudar, e para você encontrar esse caminho, você precisa repousar, refletir um pouco mais, olhar um pouco mais para o seu emocional, para a sua mediunidade, olhar um pouco mais para si, para a sua intuição, meditar um pouco mais. Mas essa carta também tem uma relação com o sistema reprodutor feminino, tá? Então fique atento que pode ter alguma mudança aí nesse período. Faça os seus exames, procure investigar alguma questão. E se você está adiando esses exames, está pedindo para você faça os exames, procure ajuda médica profissional nesse sentido. Para outros aqui, me veio que para quem está com algum problema relacionado a isso, para buscar a ajuda da espiritualidade, tá? A mudança que você está querendo, ó, a justiça que você está querendo, a cura, ela pode estar relacionada com a espiritualidade. Então, procure tratamentos alternativos, fitoterápicos, homeopáticos, uma medicina alternativa, tá? Procure tratamentos alternativos, porque a cura, ela pode estar mais perto do que você imagina. Essa mudança, ela vem. Seu pedido, ele foi ouvido, a justiça vai ser feita. O seu pedido foi ouvido, sua saúde vai ser restabelecida, tá? Vejo mudanças aqui. Deixa eu ver o que mais. Me veio muito forte aqui também, ó, no sentido de atenção a hábitos, tá? Com relação à saúde. Essa carta da justiça, ó. Se você tem bons hábitos, como é que eu vou dizer assim, não é bem, tô tentando organizar aqui, porque a mensagem ela veio assim no sentido de que se você não tem bons hábitos de saúde, a tua saúde ela tá boa, tá estável, mas se você não tem bons hábitos de saúde, vai ter mudança, porque essa justiça aqui, ó, a roda da fortuna ela tá relacionada com a justiça, então se você não tem bons hábitos de saúde, não adianta você achar que vai manter uma boa saúde para sempre. Essa sua tá pedindo mudança de hábitos. Para resumir, é isso, tá? Que essa sua falta de saúde que pode acontecer aí para o futuro tem muito relação com esses seus hábitos atuais. Então, tá pedindo para você ter um pouco mais de maturidade, agir com mais razão, racionalidade, tá? Ser mais sangue frio e implementar, sair da zona de conforto, tá? Às vezes é implementar uma nova dieta, é começar a fazer alguma atividade física, né? Alguma coisa nesse sentido. Tá falando que você vai ter o impulso necessário. Não adianta você querer ter boa saúde e não manifestar isso através de bons hábitos, né? Se você não cuidar da sua saúde, vai ter mudança sim, mas não é uma mudança positiva não, tá? Você vai ter problemas de saúde por conta desses hábitos ruins. Então, mudança. Sair da zona de conforto, tá? Deixa eu ver o que mais. Tem mais alguma coisa? Que mais? Vejo aqui. Já falei. Tarará, tarará. Você pode estar ignorando alguns sinais e avisos, né? Cuidado com a opinião alheia, tá? De novo, é a questão aqui para os relacionamentos.
Cuidado para você não depender da opinião alheia. Ah, eu catei uma coisa aqui, gente. Falando de resistência, né? Você com muita resistência à mudança, mas eu catei uma coisa aqui. Essa carta tem muita relação com redes sociais e justiça aqui. Pode estar relacionado. Ai, me veio muito uma mudança. Me veio muito aquele ar de. Sabe quando algum assunto, alguma confusão com relação às redes sociais? Tipo, me veio muito aquele ar aqui de fofoca, tá? Cuidado com grupos, com conversas aí por meio de redes sociais, porque isso pode levar. Ai, me veio muito esse ar de fofoca, gente. Me veio muito aqui uma mudança relacionada a assuntos por conta que chegam, alguma notícia que chega para você por meio de rede social. Pronto, para deixar mais abrangente, tá? Alguma notícia chega para você te trazendo justiça, né? Me veio mais assim, notícia mesmo, esse ar de fofoca aqui por conta de redes sociais. Alguma notícia chegando para você por meio de redes sociais. Me veio muito por conta desse negócio de opinião alheia, né? Você dependendo da opinião alheia, sabe? Pode ser que se você depende de um juiz, de um advogado, mas pode ser família também, pode ser um ambiente de trabalho, né? Um chefe. É. Cuidado então com o que você posta nas redes sociais, com a imagem que você projeta nas redes sociais, tá? Porque ela pode causar reviravoltas aqui. Conselhos: seja observadora, siga sua intuição, fique em silêncio, guarde segredo, procure a ajuda de um profissional, principalmente em assuntos da justiça, e busque, vá atrás, porque tem segredos aqui escondidos que vão trazer reviravoltas para você, tá? No mais é isso, gente. Espero ter ajudado aí. Tá vindo mais coisa aqui, mas me veio aqui principalmente cuidado com. Acho que é mais para os solteiros aqui, para quem tá num relacionamento. Ai, nossa, a mensagem que veio aqui eu achei interessante. Olha, eu vou passar porque é a última, tá? Por exemplo, me veio aqui muito para quem. Cuidado com apps de relacionamento. Aí isso vale tanto para quem está solteiro quanto para quem está num relacionamento, né? Cuidado porque esse negócio de rede social aqui, ele pode causar alguma mudança aqui. Me vê muito assim, criar alguma confusão com relação à justiça, talvez ao relacionamento de vocês, por conta de rede social, viu? Então, fique atento aí, se você é uma pessoa que gosta de ficar passeando nesses sites, cuidado com as pessoas que aparecem por lá, principalmente se você já tiver num relacionamento, tá? Talvez as pessoas descubram que você tem aí algum rolinho aí nesses aplicativos. Para outros aqui, dê uma olhada aí nas redes sociais do seu parceiro, da sua parceira, que talvez você descubra coisas que gerem alguma reviravolta, certo? É isso, gente. Vou parar. No mais, peço para vocês deixarem um like, se inscrever no canal, falar aí de qual cidade você está falando, está me vendo, ou então deixa seu nome, sua data de nascimento e seu pedido para oração, ou deixa um emoji, um coraçãozinho, qualquer coisa aí, para impulsionar o canal, para essa mensagem chegar para quem precisa e para me manter motivada para vir aqui fazer mais vídeos para vocês, né? É isso. Até a próxima. Bye, bye.